Vamos lá então falar sobre Isaías. Nós estamos nessa série aí, é tudo sobre ele. Já fizemos aí algumas introduções, então acho que já está bem marcado aí na cabeça de todos sobre quem nós estamos falando, né? Então nós vamos buscar alguns personagens bíblicos que apontam para Jesus, ok? Ele é o autor e consumador da nossa fé e é a razão da nossa existência, ok? Muito bem, eu quero começar então dizendo, vamos lá, dizendo quem foi, na verdade, Isaías, né? Bom, Isaías, gente, ele era um cara assim muito bem articulado, ele era uma pessoa muito bem provida de recursos, inclusive ele morava no palácio. Olha só que interessante, ele é bem diferente da história dos outros profetas, né? Os outros profetas viviam no campo ou viviam sendo perseguidos pelo rei, né? Longe do poder, do governo, do palácio e tal. Mas Isaías, provavelmente o pai dele era parente ali da família real. E eles então, se ele não morasse ali no palácio, ele tinha muito fluxo por lá, ok? Então a gente percebe que ele conta até bastidores ali do poder de Judá, que era o reino do sul, quando eles estavam divididos. Então Isaías ele cresce nesse ambiente aí bem provido, e ele tem uma vida até que confortável, até que o rei Uzias ele morre. Né? O rei Uzias morre quando Isaías provavelmente tinha ali uns 25 anos. O rei Uzias foi um grande rei de Judá. Só para vocês terem noção, ele construiu muitas edificações, ele trouxe uma prosperidade econômica para Judá muito grande, ao ponto de Judá conseguir se manter como uma nação soberana no meio de dois titãs. A Assíria de um lado e o Egito do outro estavam sempre em rota de colisão, Judá bem no meio, e mesmo assim, Judá conseguiu se manter de uma forma com autonomia como Estado diante desses dois grandes impérios. Agora, a Assíria ela foi crescendo, foi conquistando ali Damasco, que depois viria a ser, né, o Império Sírio e tal, foi conquistando, foi invadindo, e foi bater lá nas portas de Judá. Aí tem todo um contexto político lá, e histórico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês entenderem que esse era o contexto de Isaías nessa época. Então, Isaías, a partir desse momento que morre o rei Uzias, ele vai participar. Vocês querem que eu troque aqui, gente? Ou vamos tentar? Vamos tentar, Naná? Tenta? Ok. Então, Isaías ele vai ver esse contexto total de crise na nação. Por quê? Porque os assírios vão crescendo, inclusive depois eles conquistam o reino do norte de Israel, e eles estão ali na porta. Vocês lembram, alguns vão lembrar daquela história do general assírio Senaqueribe querendo invadir o reino de Judá, né? E um pouquinho depois aqui, e o rei Ezequias orando a Deus e clamando por libertação, né? Muito bem. Mas a nação de Judá, então, ela começa a entrar em declínio depois da morte de Uzias. O seu filho Jotão, ele tenta fazer algumas reformas ali, mas não consegue se segurar como o seu pai. E aí tem todo um contexto também de crise religiosa e espiritual para a nação. Então, nós vamos entrar aqui num texto que vocês vão entender um pouquinho isso. Agora, isso tem um pouco a ver com Jesus, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Uma outra característica que eu quero trazer aqui é o chamado de Isaías. No meio dessa crise, no meio desse
desse contexto bem difícil, Deus chama Isaías para o seu grande ministério, né? Como profeta. E aí é muito interessante a gente perceber o quanto, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, o quanto que Deus, ele continua reinando no meio das crises dos seres humanos, né? Isso é fantástico. E nós vamos tirar grandes lições disso para a nossa vida também. E uma outra situação que eu trouxe aqui é que Isaías, ao ser chamado, ele diz: eis-me aqui. E então ele vai cumprir o chamado de Deus para ele, que não foi um chamado fácil, gente. Porque ele vai ser levantado para profetizar numa época de grande declínio de Judá, então ele tem que ser muito duro com as palavras. Deus vai dar assim um discurso muito forte contra a nação e contra as nações também ao seu entorno. Então não é assim um discurso gostoso de fazer. Ele não ia lá profetizar autoajuda, ânimo, encorajamento, pelo contrário. Ele ia profetizar justiça de Deus, juízo e julgamento. Então não é fácil a gente ser esse porta-voz desse cenário. Então eu quero convidar vocês para abrir o texto, Isaías capítulo 6. Vamos lá. Eu estou hoje na NVI, tá? Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 4, para começar, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e elevado, e a aba de sua veste enchia o templo todo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha esse cenário, gente. Olha esse cenário. Isaías está olhando aqui, acabou de perder um parente que era o rei, então ele estava ali numa situação de muita insegurança, vulnerabilidade. Ele estava vendo a nação indo à bancarrota, né? Caindo em total declínio. Ele estava vendo todo esse cenário, ele estava clamando ao Senhor, e Deus dá uma visão para ele do trono de Deus nos céus. E eu fico imaginando o que é isso. Quem já teve alguma experiência com Deus aí, de ver algum relance do mundo espiritual, sabe, né? Eu fico imaginando o que é olhar e Deus dar a ele um vislumbre do trono de Deus. E aí ele olha esse trono, ele vê Deus ali assentado naquele trono, e ele começa a desfalecer. Ele começa a desfalecer porque, gente, quando a gente vê uma coisa assim, as pernas já começam a tremer, começa a ficar bamba. E aí ele olha todo aquele cenário, e aí ele olha aqueles anjos adorando a Deus, aqueles serafins, cobrindo o rosto de tamanha glória que vem do trono, e aí eles voando por cima, e adorando a Deus, e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A voz dos anjos faz com que o batente das portas comecem a tremer. O rei nem estava falando ainda, era só os anjos que estavam adorando. Imagine a voz do Todo-Poderoso. A voz dos anjos fez que o lugar tremesse e se encheu de fumaça. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa na nossa vida. Porque a gente olha para a situação da vida e a gente vê que tem crise para todo lado. A gente olha para o nosso judiciário, a gente quer chorar.
porque deveria estar tendo justiça nesse país, e a gente vê todos esses conchavos acontecendo. A gente olha para as pessoas que estão no poder, a gente se indigna, porque a gente não vê a postura adequada e correta dos homens de bem que deveriam estar nesta terra governando. Nós olhamos muitas vezes para os cenários próximos de nós e nós vemos um total caos. Muitas vezes a nossa própria família pode estar passando uma grande crise. A nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa empresa, o ambiente onde nós estivermos. E aí a hora que a gente olha para um cenário desse aqui, do trono de Deus, porque Deus ele continua reinando no meio da crise de Judá. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, Deus continua reinando no meio da sua crise também. Ele nunca sai do seu trono, ele nunca é deposto do seu lugar. Ele continua soberano, ele continua dando as ordens, ele continua enviando toda a sua palavra de poder e de verdade, ele continua comandando o nosso destino. Nós não damos um passo, não cai um fio da nossa cabeça, tudo está nas mãos do nosso poderoso e amado Deus. Amém? E isso nos enche de esperança. Isso nos enche de segurança, isso nos dá muita paz no coração, porque a gente sabe que todas as desgraças da vida elas vão passar, mas o trono de Deus não. Todas as crises elas são temporárias, elas são cíclicas. Tem horas na nossa vida que está passando um turbilhão, daqui a pouco as coisas vão ser mais serenas. Agora Deus continua reinando. Deus continua reinando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua renda, sobre a sua saúde, sobre os seus amados, sobre os seus amigos, sobre a igreja dele na terra. Deus continua reinando. Amém? E o texto continua, olha o versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Ele olhou um cenário desse, ele falou, eu estou morto. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém? Aonde que a gente entra aqui, queridos? Quando nós estamos diante de Deus, vem sobre nós um sentimento de inadequação. Não é verdade? Quando a gente está diante do Todo-Poderoso, do Santo de Israel, do Senhor dos Senhores, e a gente olha para dentro de nós e vê como nós somos, muitas vezes, pequenos, limitados, falhos e de mente suja, de coração corrompido. Nós olhamos para nós e vemos a Deus, nós ficamos totalmente desconcertados diante daquela glória, diante daquele poder e diante daquela santidade. Os anjos cantavam santo, santo, santo. Então, diante do cenário de crise, a santidade de Deus é que importa, porque o mundo pode estar corrupto, mas Deus é santo, Deus não se corrompe. E aí a hora que a gente olha para essa santidade, a gente treme. E aí Isaías pensou, eu estou perdido, eu vou morrer, eu estou como condenado. Mas então o anjo do Senhor vem a ele, purifica os seus lábios, que é o sinal de que o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, então com certeza era o seu coração que precisava ser purificado, e a boca é só um sinal daquilo que sai de dentro de nós, e pode estar fluindo coisas muito boas daqui, ou podridão, depende do que nós estamos alimentando o nosso interior. Jesus falou sobre isso, né? Então, muito bem, aí Isaías olha para tudo isso e ele recebe o anjo que toca nos seus lábios, a sua vida é purificada e o seu pecado é
perdoado. Isso é tremendo, isso é lindo. O texto continua, olha o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Uau! Essa talvez seja uma pergunta que bata aí na nossa porta constantemente. Constantemente, Deus deve estar batendo nas portas de vários corações, perguntando: quem enviarei? Quem irá em nosso lugar? Porque o Senhor Jesus subiu e Ele deixou uma missão para a igreja. A missão da igreja é ir no lugar dele, fazer o que Ele fazia, mostrar o que Ele mostrava, amar como Ele amava, perdoar como Ele perdoou. Essa é a missão da igreja, é ir no lugar de Jesus, alcançando vidas. E esse chamado de Isaías é para todos nós, portanto. Todos nós, como igreja do Senhor, nós recebemos um chamado desse: quem enviarei? Quem irá por nós? Como Isaías responde? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele disse, então ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Olha o que Deus mandou falar para o povo, olha o discurso que era sua função a partir de agora. Eles estarão sempre ouvindo, mas nunca entenderão. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele. E feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Meu Deus! Então você acha que o plano de Deus era que todo o povo não se convertesse? Que as palavras fossem pregadas e o povo então fosse duro? Nesse momento sim, esse era o plano. Mas a gente não pode esquecer que muitos e muitos e muitos outros profetas tinham vindo antes, pregando arrependimento, cura e salvação, e o povo se revoltou, e o povo fechou os seus olhos. Então o que está acontecendo aqui, na verdade, é apenas uma constatação de um movimento que o povo já tinha feito. Eles já tinham abandonado o Senhor. Então não é um determinismo para que Deus queira destruir as pessoas e que eles não se arrependam, não. É um fato de que já estava acontecendo. Eles já tinham abandonado o Senhor, e por conta disso agora viria o juízo. Bom, a hora que a gente olha para esse cenário todo, a gente percebe que Jesus tem muito a ver com tudo isso, né? Porque se a gente olhar lá aquele contexto de crise que Isaías estava, Jesus também, ele nasce numa crise da nação de Israel, mas ele nasce numa crise mundial. O mundo estava em crise, longe e afastado de Deus. Então, Jesus vem num momento de grande crise. Assim como Isaías, Jesus também foi chamado. Também há um chamado para o Filho resgatar o povo do Pai. E Jesus diz: eis-me aqui, eu vou. Assim como Isaías. Percebam as semelhanças aí? Então, os dois estão num ambiente difícil, os dois recebem o chamado e os dois cumprem o chamado. Os dois cumprem o propósito do Pai. Jesus, assim como Isaías, ele disse que ele havia terminado a obra que o Pai havia dado a ele. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me deste a fazer. E ele dizia constantemente que a vontade dele era a vontade do Pai. Que nós não viveríamos apenas de pão, mas da palavra de Deus, que é a vontade do Pai. Então nós percebemos o quanto Isaías prefigurava esse chamado de Jesus. Nessa tipologia, Isaías estava então antecipando o chamado de Cristo
para as nações. Bom, a grande pergunta que fica para nós é: e nós? Temos cumprido o chamado de Deus? Essa é uma reflexão que fica diante dos fatos. Nós acabamos de ler aqui que Deus levanta profetas no meio do caos, que Deus restaura situações impossíveis. Nós vemos o quanto Isaías, Cristo e a igreja são chamados para transformar o mundo à sua volta, com este evangelho, este poder que vem do alto. E aí? Então essa é a pergunta que fica no coração de cada um, se nós realmente estamos priorizando o chamado de Deus, ou estamos vivendo apenas para os nossos próprios desejos. Muito bem, depois que nós entendemos quem é Isaías e quem foi Isaías, agora o que Isaías falou? Nós vimos que o chamado dele não foi fácil, ele veio para denunciar os pecados da nação. Então, em primeiro lugar, ele veio denunciar uma crise religiosa. Olha só que interessante esse texto que eu trouxe aqui, de Isaías capítulo 1, versículo 11. Se você puder abrir aí para me acompanhar, ele vai denunciar a crise religiosa do seu tempo. Olha só, olha o que diz o texto. O que os fez pensar que desejo seus muitos sacrifícios? É uma pergunta que Deus está fazendo para o povo. O que os fez pensar que eu desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vocês vêm me adorar? Quem pediu isso? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Palavras duras, hein, gente? Olha o texto, versículo 14. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes, seus cultos, não aguento mais. Eu odeio as suas festas de lua nova e celebrações anuais. Gente, são um peso para mim, não as suporto mais. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Meu Deus, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Queridos, que palavras duras aqui que nós estamos vendo. A gente vê então que tudo isso daqui traz um grande peso para a nação. Por quê? Porque a nação eles não estavam acostumados com uma palavra tão dura. Eles estavam achando que estavam agradando a Deus, porque eles estavam cumprindo todos os rituais religiosos que Moisés tinha deixado para eles. Eles sacrificavam os animais depois que eles pecavam. Então eles achavam que estavam justificados. Eles iam às celebrações anuais, eles iam às festas, eles entregavam as suas ofertas, os seus dízimos, e eles estavam fazendo tudo certinho, gente. E esse é o problema, quando a gente entra num estado meio que de automático na religião, sabe? A gente começa a perceber que, não, se eu fizer isso daqui dessa forma, está tudo certo, Deus se agrada, e a gente fica com a ilusão de que Ele não está mais olhando o nosso coração. Mas Deus, Ele olha o coração. Por quê? Não tem nada de errado em cumprir os rituais.
Vamos trazer para os nossos dias aqui. Não tem nada de errado em vir aos cultos, pelo contrário. Deus nos chama para participar de reuniões com a sua comunidade. É muito bom nós estarmos aqui. É muito bom nós entendermos o valor da oferta, não só dos meus recursos, mas de ser generoso com o meu tempo, com os meus talentos, de ajudar as pessoas com o meu serviço, com o meu voluntariado. Tem tudo isso. É muito bom eu entender o meu papel na igreja. É muito bom tudo isso. Eu fazer aquilo que Deus espera que eu faça mesmo, como teu filho amado agora, transformado e regenerado. O problema é quando eu faço isso de forma automática, e isso não reflete o desejo do meu coração. Isso está apenas para que eu impressione a Deus de alguma forma, sabe? Então eu vou fazer a coisa certa, não é porque eu quero, não é porque eu amo, não é porque eu adoro fazer isso, é porque tem que fazer, né? Eu tenho que ir, eu preciso estar lá, alguém vai me cobrar, alguém vai perceber a minha falta. Então, esse sentimento de cumprir tabela diante do Senhor é o que dá náuseas para ele. Porque o coração daquelas pessoas não estavam em não pecar. Porque o que Deus esperava? Não é que Deus está condenando os sacrifícios de animais, porque foi Ele que estabeleceu isso. Mas os sacrifícios de animais, prestem atenção nisso, deveria ser uma exceção. Os homens deveriam fugir de todo o pecado. Fugir da idolatria, fugir da rebelião, fugir da inveja, fugir da cobiça, fugir do egoísmo, fugir da fofoca, deveriam fugir, mas em alguns momentos eles cairiam, porque o coração humano é corrupto, ok? E nesses pequenos momentos de queda, aí sim, você iria com muito arrependimento no coração, com pesar, com um sentimento de total tristeza por ter desagradado a Deus, você levaria um animal para então que o sangue dele cobrisse o seu pecado. Só que sabe qual era o pensamento do povo? Estou nem aí, vamos viver a vida do jeito que eu quero. Sabe por quê? Porque depois eu mato lá uma rolinha, uma pombinha e está tudo certo. Então eu vou viver a vida do jeito que eu quero, porque eu não devo satisfações para ninguém. Então esse desejo de pecar é que dava náuseas diante do Senhor. E muitas vezes nós somos assim também. Nós acabamos nos acostumando com o pecado. Nós acabamos, ficando confortáveis. Aquilo não gera mais em nós indignação. Não gera mais total arrependimento, contrição. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor porque cometeu um pecado? É isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos lutar todos os dias contra a carne que quer nos enfraquecer. Nós precisamos lutar todos os dias contra as forças malignas que querem nos levar ao mal. A palavra de Deus diz que há uma luta constante espiritual em nosso interior. O mundo, o pecado, a carne, o diabo querendo nos atrair para o mal, para se afastar de Deus, para a rebelião, para satisfazer os desejos do nosso coração. E o Senhor está em todo momento com o seu Espírito Santo, buscando que a gente se renove, que a gente se conserte, que a gente se arrependa. Então é esta luta que está, e nós não podemos ficar distraídos. Nós não podemos achar que a vida é uma vida normal, está tudo certo. Não, eu vou cair mesmo, eu vou pecar, está tudo certo. E a gente vai tocando a vida. Deus é maravilhoso, a sua graça é abundante. Então Ele está sempre pronto a me perdoar. Não importa o que eu faça, e eu vou continuar fazendo. Não, não é assim. A graça de Deus ela é abundante, mas o que Ele diz para a pecadora? Vai e não peques mais. Então nós precisamos ter este desejo ardente em nosso coração. Nós não podemos se acostumar com o pecado.
seja ele qual for, nós não podemos. Jesus também veio denunciar a religiosidade do seu tempo. Depois vocês leiam em casa Mateus capítulo 23, que é um dos textos mais clássicos que tem, sobre Jesus falando contra os mestres da lei, que faziam tudo certinho, mas não viviam um coração aberto diante de Deus, limpo. E ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, sabe, pintadinhos com cal, bonitinhos, de branco por fora, mas por dentro só há morte, vocês estão cheios de podridão, ai de vocês, o juízo do Pai virá sobre vocês, o juízo de Deus. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar, vocês ficam limpando o exterior do prato e do copo, mas o interior está todo sujo de vocês, o seu coração. Limpem primeiro o seu interior para depois limpar o exterior. E aí ele foi batendo nos caras, gente. Por quê? Porque Deus, ele olha o nosso coração. Não importa fazer tudo isso certinho se o nosso coração não está nisso. Então, isso foi uma grande denúncia que Isaías fez contra a nação. A pergunta que fica é: e nós? Será que nós também temos procurado impressionar a Deus com as nossas obras? Será que eu chego lá diante de Deus em alguma oração e falo: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, hein? Ó o meu dízimo aqui. Olha lá, fui ajudar no voluntariado, hein? Estava entregando cesta ontem aqui, hein? O senhor está olhando aí, hein? E o senhor viu lá que eu preciso daquela bênção. Então, a gente começa, e o coração, como é que está? Será que é para isso que a gente chega diante de Deus? Para tentar negociar com Ele? Para ganhar força na oração? Para conquistar aquilo que você quer? Não é esse o objetivo. Bom, em segundo lugar, o que mais Isaías falou? Ele vai denunciar a crise social do seu tempo. Ele vai denunciar a crise a moral do seu tempo. E olha só esse texto que está lá em Isaías. Aliás, é a continuação do texto, né? Vamos continuar lendo aqui, versículo 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras, removam. Eu li um N no lugar do M, né? Perdão. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Olha só, busquem a justiça. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Olha o capítulo 10. Ai daqueles que fazem leis injustas. A gente vê muito esse cenário hoje aí, né? Vocês acham que vai passar tudo despercebido, né? Eles acham que não vai acontecer nada com eles. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. É uma linguagem muito dura que está dizendo o quê? Está dizendo que aquelas pessoas que estavam no poder daquela época, sejam do governo ou sejam religiosos, porque os líderes religiosos tinham uma grande função social na nação, de distribuição de renda, todos eles estavam fechando os olhos para a causa dos pobres, para a causa das viúvas, para a causa dos necessitados. Isso é o quê? É uma crise moral, é uma crise social. Estava gerando o quê? Desigualdade. O rico estava ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. Vocês já ouviram uma música assim? Os de cima sobem e os de baixo descem. É assim que estava acontecendo lá.
É exatamente isso que acontece nos dias de hoje. E em muitas sociedades que fecham os olhos para Deus. Por quê? Porque as pessoas são egoístas, as pessoas são avarentas, elas só pensam no dela, elas só pensam na sua casa, na sua família, na sua herança, nos seus filhos, e os outros que morram. Mas esses homens, eles tinham uma responsabilidade maior, porque eles tinham sido estabelecidos por Deus. E a Bíblia diz que os governantes são estabelecidos por Deus para promover a justiça ao povo. E eles estavam lá para isso, mas eles estavam rejeitando o seu chamado. E não estavam deixando um legado de justiça e retidão. Então, Deus vem também sob juízo sobre a nação por conta disso. Jesus também falou sobre isso. Jesus denunciou as injustiças sociais da sua geração? Quando ele entra lá na sinagoga e ele pega o livro do profeta Isaías para ler, Isaías capítulo 61, o que ele diz? Vamos ler esse texto? Isaías 61? Isso está lá em Lucas 4, tá? Mas nós vamos ler Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Amém? Depois que Jesus lê esse texto na sinagoga, ele fala o quê? Hoje se cumpriu esta escritura. Aquilo que Isaías falou 700 anos antes, aquela promessa que Isaías fez, está se cumprindo hoje em mim. Eu sou esse cara que Isaías estava profetizando, que viria para transformar a vida daqueles que estão totalmente desprezados, totalmente rejeitados, marginalizados. Eu vim para ressignificar a vida de todos. Amém? Olha que coisa linda. Muito bem, a pergunta que fica desse texto para nós é: e nós temos promovido a justiça do reino de Deus nas nossas relações? Essa é a pergunta prática que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar. Como é que eu promovo a justiça do reino de Deus para a pessoa que está do meu lado? Como é que eu olho para o necessitado? E o necessitado não é só de dinheiro, gente. Nós cansamos de falar isso aqui. Às vezes a pessoa está necessitada de um abraço, de um olhar, de uma atenção, de um carinho, de um ouvido e de uma oração. Todo mundo pode fazer isso aqui, não pode? Todo mundo pode fazer isso aqui. Mas para isso vocês têm que estar sensível às pessoas que passam por você na vida. Eu não posso estar focado apenas no meu projeto de poder. Se eu estiver focado apenas no meu projeto de poder, eu não vejo os vulneráveis que Deus coloca do meu lado. Essas pessoas vão passar, vão ser atendidas por outros, porque Deus não deixa ninguém na mão. Ele vai preparar outra pessoa com sensibilidade e você vai perder a oportunidade de promover a justiça do reino de Deus. Pense sobre isso. Não é à toa que Deus colocou aquela pessoa para trabalhar do teu lado naquela empresa, naquele departamento. Não é à toa, não há casualidades no reino de Deus. Tudo tem um propósito. Não é à toa que Deus colocou aquela pessoa difícil na sua família.
Ou só na minha que tem? Não foi à toa. Deus colocou aquela pessoa difícil na sua casa, aquele vizinho difícil na sua porta. Existe um propósito para nós levarmos a justiça do reino de Deus, os valores e a proclamação das boas novas do Senhor. Amém? Terceiro ponto. O que mais falou Isaías? Ele já denunciou a crise religiosa, denunciou a crise social, mas ele também denunciou a crise espiritual do seu tempo. Vamos lá para Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículo 16, diz assim: metade da madeira ele a queima no fogo, sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante dessa madeira, o que ele faz? Um Deus, seu ídolo, e aí ele se inclina diante dele e o adora. Ora, ele diz assim: salva-me, tu és o meu Deus. Mas eles não sabem nada, eles nada entendem, seus olhos estão tapados, eles não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas, eles não conseguem te entender. Olha o que estava acontecendo lá em Judá, gente. O povo de Deus, o povo que viu os milagres, o povo que viu eles serem libertados da escravidão no Egito, o povo que viu eles ganhando várias conquistas, mesmo com um exército menor, o povo que viu sempre a proteção de Deus, eles estavam buscando deuses de madeira, e eles pegavam a madeira. Uma parte eles queimavam no fogo, faziam a comida, outra parte eles faziam um ídolo e diziam: agora você é o meu Deus, nos salva, salve-nos por favor. É coerente isso, gente? Faz sentido? Eu adorar a um Deus que eu mesmo fiz? Que Deus é esse? Que eu mesmo fiz? Faz sentido? Também não faz sentido nós adorarmos os deuses modernos, que nós mesmos fazemos. Que quando eu pego a minha carreira e coloco em nível exponencial de importância na minha vida, eu fiz da minha carreira um Deus. E se eu não tiver aquela projeção, se eu não alcançar aquele cargo, se eu não tiver aquele salário, se eu não tiver aqueles benefícios, se eu não tiver aquele status, então eu não sou nada, porque eu vivo para aquilo. A gente olha para um texto desse e dá risada. Como é que o cara vai adorar um Deus de madeira, que foi ele que fez? Mas a gente esquece de olhar para o nosso coração, que está cheio de ídolos. Nosso coração está cheio de ídolos, gente. Nós fazemos os nossos filhos nossos ídolos muitas vezes. Quando nós colocamos nele a razão da nossa vida. Nós fazemos o nosso casamento muitas vezes, um amor que nós temos, nossos amigos. Os ídolos são todas coisas boas, que se tivessem no seu devido lugar, seriam importantíssimos para nós. E Deus nos daria com a maior boa vontade. A questão é que quando nós pegamos as coisas boas que Deus nos deu e colocamos mais importância, mais força, e aí isso se torna então um Deus no lugar dele. E você quer saber se você tem ídolos no seu coração? Faça a seguinte pergunta para você: se eu perder isso, o que será da minha vida? Se eu perder aquela pessoa, como eu serei amanhã? A minha vida continuará fazendo sentido ou perderá o sentido? Essa é a pergunta que fica. Jesus também denunciou a idolatria do seu tempo.
Falou: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem às riquezas deste mundo. Vocês estão com o coração dividido. Conversando com a mulher lá no poço, o que ele diz? Não, o seu coração, ele está voltado para buscar a Deus em templos. Você quer saber aonde nós devemos adorar? Se é aqui, se é ali. Na verdade, o seu coração está nos seus muitos relacionamentos. E aquela mulher era extremamente carente, e ela buscava a cada hora num homem diferente a satisfação do seu coração. Aquilo era o ídolo. Jesus fala o que para ela? Para com tudo isso. Eu tenho uma água que quando você beber, você nunca mais vai precisar beber de novo. Deus procura verdadeiros adoradores, diz para ela, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer ser o Senhor das nossas vidas e quer desbancar todos os ídolos que nós colocamos lá. Por isso a pergunta que fica é: quais são os ídolos do nosso coração? Quais são os ídolos do nosso coração? Para fechar o ponto 3, nós vamos encerrar já. Como então pensou Isaías? Nós já vimos quem foi Isaías, o que falou Isaías. Agora, como ele pensava? Ele pensava muito além da sua época. Ele tinha uma mente profética, ele tinha uma mente renovada, ele tinha uma mente sobrenatural, ele vislumbrava o reino de Deus e ele enxergava o futuro Messias no meio da crise da nação. Que coisa louca, gente! Sabe o que é isso? É um homem espiritual. O homem espiritual, ele tem uma mente transformada, ele tem uma mente regenerada. Enquanto está todo mundo reclamando da empresa, ele está agradecendo. Enquanto está todo mundo dizendo que o país vai afundar, ele está confiando em Deus. Enquanto está todo mundo dizendo que o mundo está um caos, ele fala: mas o meu Senhor reina. Percebam a diferença? O Isaías estava lá num cenário de caos. Pouco tempo depois, o reino vai ser conquistado. Ainda na época dele, de Ezequias. Babilônia vai entrar lá, vai invadir tudo. Perfeito caos. Mas ele olha e ele tem uma mente transformada. Olha os textos que eu trouxe aqui para a gente fechar. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas a nação não estava vivendo dias bons, mas ele está vislumbrando um governo pacífico, o governo de Deus sobre as nações e o governo de Deus sobre os nossos corações. Ele vê o Messias chegando numa época em que ninguém estava acreditando em mais nada. Isaías 4:2, ele diz que este Messias é o renovo do Senhor, ele será belo e glorioso, o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. 42:1, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Uau! Isaías 9:7, ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça, desde agora e para sempre. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos do cego tornarão a ver. Eu poderia trazer vários e outros textos aqui que Isaías fala. Aliás, não tem nenhum profeta do Velho Testamento que profetiza sobre o Messias na grandeza e na profundidade de Isaías.
são várias e várias profecias sobre o Messias. Ninguém viu o Messias com a antecedência como Isaías viu. Ninguém viu. É por isso que ele é chamado do grande profeta, aliás, o maior de todos os profetas do Velho Testamento, porque ele conseguiu ver o Messias como ninguém viu na sua época. O último texto que eu trago, Isaías 53, não poderia ficar de fora, né? Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu por nós. Por cada um de nós. Ele intercedeu por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Ele veio sofrer aquilo que nós deveríamos ter sofrido. É por isso que nós estamos aqui hoje, para louvá-lo, para adorá-lo. É por isso que você não vem à igreja para cumprir tabela. Você vem aqui para glorificar o Deus que te salvou. Você vem aqui para adorar o Deus que te conquistou, não com poder, mas com humilhação. Ele conquistou a nossa vida com a sua morte, e é por isso que nós somos eternamente gratos a Ele. Se nós não estamos vivendo uma vida de adoração e de gratidão a Ele, alguma coisa está faltando na sua vida, querido. Amém? Pergunta que fica é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é esse Messias que Isaías profetizou? Ele realmente é o Senhor da sua vida? Quem é? Ele realmente governa o seu destino? Ele é o Salvador da humanidade? Ele é o Senhor da nossa história? Ele é o Rei da minha vida? Amém? Vamos adorar ao Senhor enquanto o pessoal chega aqui? Feche seus olhos, vamos ficar de pé. Diante de tudo isso que nós ouvimos aqui nessa manhã, o quanto Deus é digno e merece o seu clamor agora. O quanto? Então, com toda a sua força, com toda a sua alegria, com toda a sua gratidão, adore ao Senhor juntamente conosco, primeiro em oração e depois em louvor. Pai querido, obrigado, Deus, obrigado por nos conquistar, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com o teu perdão. Obrigado, Senhor, por vir trazer luz no meio do meu caos. Obrigado por vir transformar a história da humanidade. E eu sou parte disso. Obrigado por construir a tua igreja, um povo, Senhor, que se reúne em teu nome e que vive a vida que reflete, Senhor, as tuas palavras. Obrigado porque nós fazemos parte de tudo isso. Nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Deus, nós não somos mais ovelhas perdidas. O Senhor nos alcançou, nos encontrou, nos trouxe nos ombros, sarou nossas feridas, protegeu-nos dos predadores, nos levou para o aprisco, nos deu alimento e proteção, carinho, amor, graça e perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos, Rei dos Reis. Obrigado porque em ti, Pai, há justiça,
Ainda que o mundo esteja, Senhor, em total corrupção, o Senhor continua reinando sobre o nosso coração, sobre a nossa família, sobre a nossa pátria, sobre a nossa geração. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Louvemos ao Senhor.